Oi, Ezequiel. Oi. Boa tarde. Estamos ao vivo. Boa tarde. Tá ao vivo? Exatamente. Tudo bom, Roberto? Tudo bem com você? Que bom, graças a Deus. Aqui também tá tudo certinho. Fora esse tempo aí, né, que tá um pouco esquisito aqui, mas o resto tá tudo bem, graças a Deus. Aqui é a fruta da época, né? Aqui tá temperatura altíssima, então nem sei, acho que 37, 38 graus hoje. Nossa! Tá à sombra, né? Aqui, deixa eu ver, até vou ver como é que tá aqui a temperatura. Mas aqui tá 13, marcando 13 graus, mas tá um vento bem friozinho aqui, bem... É o verão europeu aí, né? Sobretudo no interior, porque junto do litoral fica mais ameno, né? Mas eu moro a uns 15 quilômetros da costa, né? Então no inverno, obviamente, faz bem mais frio, e no verão este vale vira que eu costumo falar de frigideira. Sim. É o caso hoje. Hoje está bem quente. De maneira que eu cheguei bem em cima da hora da live. Deixa eu desabilitar. Temos 6 pessoas online. Quem tiver aí, por favor, dá um oizinho para nós aí, para a gente saber o que está online, por favor. E sobretudo se o som e a imagem estão bem. Eu estou ligado via cabo ao router, ao roteador, então, em princípio, aqui tem o... o meu também, eu estou via cabo, que também daí fica melhor. E... vamos ver quem que tá, ó. Vamos entrando. Espera mais um pouquinho, Alberto, o pessoal está entrando aí. Perfeitamente. E a gente vai começar com a nossa terceira live. Hoje é terceira, né? Hoje é terceira do circuito do leste europeu. Exatamente, os países do leste europeu. Ó, a Júlia ali, ó, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Eu estou aqui com um pouquinho de... O problema é que o sol está baixando aqui em Portugal, então eu estou vendo se não me bate, eu enfrentar a janela, ver se não me bate muito reflexo nos óculos. Agora aí são o quê? 7 horas, né, Alberto? São 7h04. 7h04. Mas anoitece, tipo, 9 horas. O bom do verão é exatamente esse. 9h15, 9 qualquer coisa, o sol se põe. Mas, claro, essa hora o sol começa inclinando, eu estou virado exatamente para a poente, então tive que baixar aqui a persiana da janela para ver se não bate muito sol. Sim, quando eu morei na Irlanda, Dublin, o verão lá, Alberto, era 10h30 da noite, estava de dia ainda. Exatamente. É o bom Olá, Ju, tudo bom? É o bom das viagens de turismo no final da primavera, início do verão. O mês de junho, é até o ideal, porque até a primeira quinzena, porque depois do dia 15, acaba o ano escolar europeu, né? E começam normalmente as férias também dos pais, né? Então, sim, do dia 15 de junho, aí mais ou menos até o dia 15 de outubro, é loucura. Então, essa data que vocês escolheram para a viagem vai ser ideal. Tanto pelo clima como pela tranquilidade. É a primavera, né, Alberto? Porque primavera na Europa significa flores por todo lado, dias grandes, conforme nós falamos. Então, dá bem tempo de, sei lá, jantar, ir para o hotel, e o pessoal, inclusive, que quiser, ainda pode sair, ainda vai fazer... ainda vai tomar um café ou comer uma strudel em qualquer lado. Sim. Já que hoje também vamos falar disso. Né? Oi? Quando você quiser. Tá. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, pessoal. Ó, a Dona Vera Nigri falando aqui, vamos viajar. Vamos sim, Dona Vera, vamos viajar. Logo, logo, isso aí tudo vai passar, a gente vai estar aí pelo mundo afora. E hoje vou tentar levar vocês para viajar sentados no sofá, né? Então, exatamente. A minha função é essa. Tá. Oi, Fê. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos começar então, tá, Alberto? Meu nome é Ezequiel, eu sou o diretor da TripNet Viagens.
uma agência de turismo com foco em viagens em grupos, né, com guia acompanhante, desde o Brasil. A nossa sede é em Porto Alegre, mas atendemos o Brasil inteiro hoje. E hoje nossa terceira live com conteúdo do leste europeu, nosso próximo grupo para o ano que vem, que vai ser em maio do ano que vem, de 2021. E o Alberto que vai ser o nosso guia, né? Então, eu vou passar para ele a palavra, então, para ele se apresentar um pouquinho também, falar um pouco da Glamour. Isso, por favor, então, Alberto. Uma boa tarde para vocês, aqui também ainda boa tarde. Então, como estava dizendo, depois Ezequiel, o sol aqui ainda vai alto, apesar de serem 7h07 da tarde. Mas estamos no verão europeu, então um dia ótimo de verão, 38 graus em Portugal, você imagina. Então, praias cheias, piscinas também, então, restaurantes, esplanadas, todo mundo bebendo cerveja e vinho. E está todo mundo, embora no novo normal, mas um normal que não faz qualquer diferença. Então, é um prazer estar novamente com vocês, Ezequiel e a Fernanda e a equipe toda da TripNet, para compartilhar um pouquinho mais desta terceira fase da viagem, do roteiro que vamos fazer no ano que vem, 2021, com vocês aos países do leste europeu. Então, se vocês se recordam, vamos começar em Berlim, e hoje estamos chegando em Budapeste. E vamos terminar na próxima live em Viena, né? Capital do Império Austro-Húngaro. Né? Então, hoje vamos estar ainda em Budapeste, também no Império Austro-Húngaro, e vamos falar então um pouquinho sobre isso. Como o Ezequiel disse, meu nome é Alberto Costa, eu sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, e fazemos este circuito dos países do leste europeu, conforme o roteiro desta viagem. Para quem não viu ou não teve oportunidade de ver as duas primeiras lives deste roteiro, sugiro vivamente que revejam aí nas redes sociais, porque eu garanto para vocês que certamente vocês já fizeram muitas viagens bonitas, interessantes, vão fazer muitas mais depois dessa, mas essa vai deixar vocês marcados pelo resto da vida. Vocês vão ver coisas e sentir algumas experiências que dificilmente vão se repetir em quaisquer outros lugares, exatamente pelo fato de termos aqui algumas coisas únicas. Né? E hoje a minha função é levar vocês para lá, fazer com que vocês viajem juntamente conosco. Deixa eu ver se eu desabilito aqui essas notificações, para isso não ficar aqui entrando. Estão me escutando, não? Eu sim. Ok. Pronto. Então, se o som por acaso estiver baixo, vocês, por favor, me digam que eu baixei aqui. Então, se vocês se recordam, na live passada, para quem teve a oportunidade de ver, nós estávamos em Praga, e depois passamos em Lednice e chegamos a Budapeste. Tanto Praga quanto Budapeste, acreditem, são duas das cidades mais bonitas que a Europa tem. A Europa, como vocês sabem, tem muitas cidades bonitas, Paris, enfim, Madrid, Barcelona, mas estas são cidades muito requintadas, muito luxuosas, muito monumentais. São todas muito bem restauradas, foram muito bem restauradas, e esses restauros foram recentes. Vocês sabem que, infelizmente, houve 2 guerras mundiais no século XX, e muitos desses monumentos que vocês vão ver hoje magníficos estiveram em estado de ruínas depois dos bombardeamentos de ambos os lados na guerra. Aqui não tem nenhum inocente. Numa guerra nunca tem ninguém inocente. Exatamente. E, portanto, vocês vão ver uma cidade completamente restaurada, saída das cinzas como Fênix, e vão ver uma cidade Buda. Quem não conhece Budapeste, todo mundo pronuncia o nome junto, e é pronunciado junto, mas, na verdade, são 2 cidades. Buda
fica na parte mais alta da colina, e Peste, que é a cidade mais baixa. Sempre foram duas cidades, inclusive separadas durante séculos. Separadas por um rio dos mais glamurosos, dos mais bonitos, mais famosos, mais tocados e cantados que existem na Europa, que é o Rio Danúbio, né? Então, só por aí vocês veem que são duas cidades que, só pelo nome do rio, só pelo rio que as divide, já não são duas cidades quaisquer, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que essas duas cidades, então, como eu dizia, estiveram separadas pelo rio durante muito tempo, e as pessoas só tinham duas hipóteses de passar de um lado para o outro. Ou de barco, e acreditem que era muito difícil, o rio hoje, obviamente, está controlado, tem o caudal controlado por várias barragens, vários diques, porque o rio Danúbio, para quem não conhece, ele, como outros da Europa, mas esse principalmente, ele serve como uma autoestrada para todos esses países que ele cruza, né? Tanto a Hungria, quanto a Alemanha, quanto a Áustria. Então, ele serve como uma autoestrada de transporte, sobretudo de mercadorias. Então, foi preciso, como é lógico, emparedar o rio e controlar o caudal com diques e sinais, exatamente como numa autoestrada. Vocês não vão se admirar quando, ao contrário do que ocorre com outros rios europeus, vocês virem uma quantidade gigantesca de barcos enormes, baixinhos, claro, mas trazendo uma quantidade imensa de mercadorias nos seus porões, e isso é perfeitamente uma vantagem comercial que esses países sempre tiveram, e até hoje em dia, mais do que antes, por questões ecológicas, né? Então, sempre preferiram o transporte por barco do que o transporte rodoviário. Então, houve um investimento muito grande de todos esses países na manutenção, na regulamentação do rio, para servir como uma autoestrada de barcos ou de mercadoria pesada, né? Mercadoria pesada. Hoje em dia estão dando mais preferência, obviamente, também aos trens, porque os trens hoje em dia também já têm outro impacto, outra pegada ecológica, mas nessa época desses investimentos foi feito isso. Então vocês vão ver duas cidades, ou as cidades, Budapeste de ambos os lados, ligadas hoje em dia por 7 pontes. Uma delas, obviamente a primeira, foi muito importante, e tem até um caso curioso, porque ela acabou sendo construída, ou decidiram construí-la, porque um dos reis de Budapeste acabou perdendo o funeral do pai, exatamente porque ele não conseguiu atravessar o rio. Eu estava dizendo há pouco, perdi o raciocínio, mas vou retomar, porque o rio só se conseguia atravessar de duas formas: ou de barco, o que era complicado, quando a água, obviamente, estava agitada, ou a pé. Aí vocês vão dizer assim, bom, a pé como? No inverno, porque o rio fica completamente congelado, e o pessoal atravessava a pé, com os meios, obviamente, de esqui, aquelas botas, né, que vocês já viram, mas, enfim, com as limitações que o gelo obrigava, e a partir do final da primavera é preciso ter cuidado para não cair na água gelada. Então, isso trazia, obviamente, uma limitação, e foi decidido por esse rei, quando, infelizmente, perdeu o funeral do pai por causa de não ter conseguido atravessar o rio, construir essa famosa ponte. Hoje é um cartão postal das cidades, né? A Ponte dos Leões. Leões tem, obviamente, as esculturas, vários leões na fachada. Depois tem uma estrutura metálica. Ela, mais uma vez, também foi das mais atingidas na Segunda Guerra Mundial, mas depois reconstruíram, e vocês vão ver essa ponte com todo o esplendor, todo o glamour que ela merece, né? Tem uma ponte é rodoviária na faixa central, nas faixas centrais, e depois tem as passarelas para pedestres nas laterais também. Então, vocês vão ver uma cidade muito bonita. Depois tem uma curiosidade, que a comida também é muito diversificada, muito condimentada.
São vários os pratos famosos, tanto pratos principais quanto pratos de sobremesa, né? Aquelas famosas tartes de maçã, né? São as Apfelstrudel, que o pessoal come como se aquilo já não engordasse suficiente, o pessoal ainda joga 2 bolas de sorvete. Então, para quem passou fome na hora do almoço, aquilo você acaba de completar a dieta logo na sobremesa. E vários outros pratos, não propriamente ali de Budapeste, mas são pratos húngaros, como é o caso do goulash, que na verdade é um cozido de carne, uma carne cozida, mas muito condimentada, com legumes e tal. E a sopa de goulash também é uma sopa muito forte. Então, não é coisa para você comer todos os dias, exatamente por ser um prato forte. Mas eu fico falando nisso e já começo salivando como o cão de Pavlov. Tem que ter a experiência, né, Roberto, de experimentar um prato desse. É pelo seguinte, a gente já falou nisso várias vezes, tanto a Tripnet quanto a Glamour, nós insistimos que as viagens serão sempre com vocês, ou conosco, uma viagem de experiências. E essas experiências passam necessariamente pela enogastronomia. Então é fundamental que você, em cada um dos locais, prove a cerveja local, mesmo que você não goste muito, enfim, prova um pouquinho, obviamente, os paladares são diferentes, mas não vão comer nada esquisito, né? Tipo o gafanhoto frito, não tem essas coisas. Então, são tudo comidas diferentes, paladares diferentes, aromas diferentes, e a gente faz questão que vocês comam, degustem tudo isso. Não vão degustar só a gastronomia, vão degustar também as paisagens, os monumentos, a história, a cultura, porque num país como este, você pisa, vê, tropeça em cultura, você tropeça em história. Então, é fundamental, sobretudo para esses países que estavam na chamada cortina de ferro, né? Ou seja, para lá do famoso, famigerado, temido Muro de Berlim, ou muro, não só de Berlim, mas, enfim, a chamada cortina de ferro, que ela impedia o bloco capitalista de passar para o outro lado e vice-versa, né? O bloco comunista ou soviético, as pessoas passarem para o lado de cá. Então, estou explicando isso, obviamente, para os mais novos, porque quem já tem mais que 50 viveu a queda do Muro de Berlim, já falamos nisso também, e depois eu não me esqueci do seu pedido, de que um dia havemos de falar exatamente só uma live sobre Vamos fazer isso. A Segunda Guerra Mundial, vou pegar esse tema, né? Mas, enfim, essa é outra história. Mas estava dizendo que essa oportunidade de vocês degustarem um pouco um país totalmente diferente daqueles que estão habituados, e vocês vão ver, até arquitetonicamente, eu costumo entrar em alguns desses edifícios, quando é possível que tem galerias, são às vezes, a maior parte dos edifícios são todos, têm 4, 5 andares, são mais ou menos homogêneos. Isso era, digamos, um padrão. Aliás, em Budapeste, ou em Peste, você só tem 2 edifícios que se destacam na paisagem, é o Parlamento e a Catedral de Santo Estevão. São Estevão, não é o Santo Estevão, primeiro mártir cristão. É São Estevão, porque eles tiveram o primeiro rei, se chamava Estevão, e a catedral foi feita em homenagem a ele. Então, o nome é o mesmo, mas são pessoas, obviamente, totalmente diferentes. Mas estava dizendo que nós entramos nesses pátios porque a impressão que você tem é que está entrando num pátio andaluz, ou seja, o pátio andaluz também, para quem já esteve no sul de Espanha, conosco sabe que as casas tinham, grandes ou pequenas, humildes ou ricas, tinham uma entrada e todos os cômodos da casa se confluíam, tinham vista direta, visada direta para um pátio que fazia então a distribuição. Seria mais ou menos o que nós chamaríamos num apartamento do hall de entrada, entendeu? É um hall de entrada e faziam a distribuição. Eles faziam isso num pátio, né, que normalmente tinha luz direta, então tinha umas árvores e para garantir ali uma fonte de água. E esses pátios, hoje em dia, tudo isso já mudou, muitos desses edifícios, alguns até de escritórios em cima,
mas tem agora restaurantes, esplanadas, barzinhos, enfim, locais onde o pessoal fica tocando violino ou trompete, é muito legal. Então, são locais de cultura musical, enfim, qualquer manifestação cultural, né? Então, gostava que vocês vissem esse país por esse prisma também. Nós vamos fazer algumas visitas alguns desses monumentos mais importantes. O Ezequiel e a Fernanda já têm referido que nós não passamos apenas nos locais ou em frente aos pontos turísticos, nós paramos, entramos, damos a vocês uma visita guiada, fazemos uma explicação, uma contextualização daquilo que vocês estão vendo, porque é importante que vocês vejam. Quando formos entrar numa sinagoga, e Budapeste tem a segunda maior sinagoga do mundo, a maior está em Nova York, mas a segunda maior é exatamente essa. Então, mesmo não sendo judeus, entramos para vocês admirarem e vão ficar, garanto que vão ficar admirados com essa sinagoga, assim como, se não forem católicos, entrarão, sugiro que entrem nas igrejas ou nas catedrais, porque vão ver obras magníficas e, portanto, independentemente da confissão religiosa, sugiro sempre que admiremos esse tipo de monumentos como isso mesmo, como monumentos de honra às pessoas que vieram ao mundo antes de nós e que deixaram patrimônio e reconstruíram muitas vezes esse patrimônio que outros tinham destruído, para que nós víssemos a grandiosidade disso, né? Então, é importante. Então, estava dizendo que essa ponte dos Leões foi a primeira, fazendo a união, a travessia do rio Danúbio, e nós vamos cruzá-la para começar subindo para Buda, ou seja, eu disse, Budapeste tem a parte alta de Buda e a parte baixa de Peste. A parte de cima, a parte superior, é quase um amontoado de monumentos que são dignos da gente visitar. Nós vamos, então, atravessar essa ponte. Quando chegarmos ali a uma praça que é, na verdade, até o Marco Zero, tem até uma escultura de um zero, porque é dali que partem a contagem de todas as estradas que eles têm no país, né? Então, quando chegarmos ali, nós vamos subir um teleférico. É o segundo teleférico do gênero construído na Europa, está perfeitamente em funcionamento, é lógico, e, portanto, uma das viagens interessantes é exatamente subirmos e depois vamos descer, claro, por esse teleférico, e nós vamos chegar lá em cima no castelo de Buda. Quando chegarmos no castelo, vocês vão se perceber que aquilo não é um castelo convencional. Ou seja, na verdade, aquilo é uma sucessão de monumentos, sucessão de castelos. Ou seja, tem o castelo de Buda, que era o castelo, o palácio. Há uma diferença entre castelo e palácio. Já agora gostava de explicar, porque muita gente me pergunta isso. Às vezes na Europa diz, o castelo Neuschwanstein. Não, aquilo é um palácio. A diferença entre um castelo e o palácio é que o palácio tem uma função residencial, ou seja, não importa o seu tamanho, pode ser muito pequenininho, ou um castelo ou um palácio gigantesco, não importa, tem a função residencial. Já castelo, nós aplicamos, para ser rigorosos, àquele tipo de monumento que tinha uma função de defesa. Então, seria mais uma fortaleza, não propriamente um castelo. Então, a fortaleza, que era composta, obviamente, pela muralha, existindo ela ainda ou não, e os edifícios, o principal, e muitas vezes os edifícios acessórios que faziam com que os soldados e as pessoas que moravam defendessem, digamos, a cidadela, né? Cidadela. Aliás, essa parte de cima de Buda se chama exatamente cidadela, exatamente por isso, né? E, portanto, embora não esteja, já ruiu,
a muralha que defendia, mas existe uma parte, então nós vamos poder ver, é uma parte pequena dessa muralha, mas vocês vão poder ver, levamos sempre as pessoas lá para vocês verem, ou tentarem imaginar a grandiosidade da muralha que defendia, digamos, essa parte alta da cidadela. Então, eu estava dizendo que, para além do castelo de Buda, tem mais 19 palácios. 19. Então, parece uma sucessão de monumentos, né? Já foi, obviamente, a residência oficial da monarquia. A monarquia, obviamente, foi substituída pela República. E, hoje em dia, essas funções também mudaram a partir do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mudaram, e esse Palácio Real, por exemplo, que abrigava a família real, neste momento tem 3 instituições: a Biblioteca Nacional, o Museu de História Natural e a Galeria Nacional de Arte. Então, só para vocês terem uma ideia, eles dividiram o Palácio Real em 3 partes, porque só o palácio é grandioso. E existem mais 19. Então, obviamente, seria impossível visitarmos isso tudo. Nós vamos visitar também uma galeria que fica no subterrâneo desse mesmo castelo. É uma galeria com uns labirintos, chamam mesmo labirintos, né? Porque ela já teve, ao longo dos milénios, inúmeras funções. Uma delas, na época da pré-história, estamos falando de 500 mil anos atrás. 500 mil anos atrás. Cristo nasceu há 2. É um bocadinho, né? É um bocadinho, né? É só para contextualizarmos, porque senão a gente joga um número assim para cima. Bom, 500 mil anos foi ontem. Não, Cristo nasceu há 2 mil anos. Estamos falando de há 500 mil anos. Esses mesmos túneis já serviram de refúgio para seres humanos, naquela época, de animais silvestres e de perigos que eles corriam naquela época, né? Mas depois, já muito mais tarde, já na Idade Média, serviram, imaginem, estamos falando de coisas, túneis, como o nome diz, labirínticos, né? Mas serviram como adega de vinho, para guardarem vinho. Toda essa região, aliás, na Europa, de uma maneira geral, tirando talvez a Sibéria, o resto adora vinho, né? Onde é possível cultivo, né? E apesar do clima um pouco mais duro que eles têm, né? Ou seja, eles têm uma primavera mais curta do que Portugal, ou do que os países mediterrâneos, uma primavera mais curta, o verão é igual, mas o outono também é mais curto, ou seja, a época que eles têm para plantar, desenvolver e colher é muito mais curta do que existe aqui. Então, é normal você chegar ali, às vezes em abril, e você ver os campos, sobretudo quando se chega de avião, você vê os tratores revirando, lavrando a terra com neve. Então, é estranhíssimo para quem vai do sul da Europa, né? Ou do Brasil, você vê o que é que o cara vai plantar ali, porque só tem neve para a esquerda, o trator está virando a terra. Cara, o sujeito coloca a semente na terra agora, ou já não nasce, né? Porque estamos em abril, né? Então, a dificuldade deles muitas vezes é essa. Mas estava dizendo que, em relação ao vinho, obviamente, é quase transversal na Europa toda, e esses túneis já serviram exatamente como adega de vinho e armazenamento de vinho. Mas tiveram já outras funções, depois de instalações militares, mas antes disso também tinham sido câmaras de tortura, ainda no final da Idade Média, prisão. Durante a Segunda Guerra Mundial serviram de bunker, né, de defesa, por isso é que eles foram muito bombardeados. Serviram de hospital, entre outras coisas, tinha um hospital lá dentro, enorme. Instalações militares secretas, de comunicações, enfim. E hoje em dia, obviamente, tem a função turística que vocês vão ver e vocês vão ficar muito admirados. Tudo isso nos subterrâneos desses tais 20 monumentos por cima da colina, né? Então é muito interessante. Mas estava dizendo que vamos depois, à saída do castelo, nós vamos visitar uma igreja chamada Igreja Matias, que é uma igreja neogótica,
mas que vocês vão ficar admirados. Normalmente a gente tem ideia, quando olha para uma igreja, seja qual for na Europa, que é tudo cinzento ou branco, né? Mas não, naquela época eles pintavam, e pintavam muito bem. A de Praga, por exemplo, eu esqueci de referir isso na live passada, eles têm inclusive na fachada jogos de luzes, e com as luzes, claro, controladas com o computador, eles devolvem às figuras e às pinturas a grandiosidade que essas pinturas já tiveram. Então você tem oportunidades nesses shows de luzes de você ver como é que estavam pintadas originalmente essas mesmas... Espera aí que eu estou com sombra aqui no meu rosto, só me apercebi agora. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a cortina. Tá bem? Tá melhor agora? Aham. Ou ficou escuro demais? Não ficou escuro, não. Espera aí, então. Ok. Então vamos lá. Essa cortina tá... Bom, então estava dizendo que uma das funções exatamente desses jogos de luzes é permitir que nós vivamos ou vejamos como é que aquilo foi pintado originalmente, não importa há quantos séculos foram, né? E essa não precisa disso. Essa igreja Matias está completamente pintada, as pilastras, as paredes, as abóbodas. É muito, muito interessante. É uma cidade, é uma igreja que tem por cima uns telhados bastante inclinados e tem um revestimento em azulejos ou em mosaicos pintados e envernizados, brilhantes. Isso por quê? Porque essa igreja, durante o período do Império Otomano, vocês sabem que o Império Otomano, ou seja, os turcos tinham invadido essa região e ficaram ali durante 150 ou 160 anos, já não recordo. E transformaram essa igreja numa mesquita. Quando depois eles foram expulsos na guerra, e eles, durante esse período, tal como é normal nessas igrejas, nessas mesquitas, ou era na época, eles decoraram muito bem, eles melhoraram muito, embelezaram muito esse monumento. E quando os cristãos tomaram conta novamente, claro, tiraram os símbolos islâmicos e colocaram os cristãos, entre eles os sinos. É por isso que você vê, mesmo na Europa, em muitas dessas catedrais, às vezes alguns sinos imensos pousados no chão, arrumados no chão. E você diz, cara, então o que é que o sino está fazendo aqui embaixo? Não foi lá para cima. É que a dança dos sinos era tão frequente, muitas vezes quando vinham os islâmicos, a primeira coisa que eles faziam era tirar os sinos, né? Porque eram símbolos cristãos. E depois adaptavam a igreja à mesquita. E depois eram reconquistados, os cristãos colocavam os sinos outra vez. E muitas vezes nessas de sinos e reconstruírem os campanários, às vezes os sinos antigos não, ou porque eram pesados, ou porque eram grandes, ou porque, enfim, por qualquer motivo, levavam outros e que eles acabavam sobrando e de tal maneira são pesados, em bronze, ficavam por ali, né? E estão aí até hoje. Mas então estava dizendo que esse monumento, essa igreja, já foi uma mesquita durante quase 200 anos e o que os cristãos fizeram foi respeitar esse embelezamento. Então você tem a oportunidade de ver uma igreja, mas com um estilo, tal como acontece em Córdoba ou em várias outras catedrais também. Essa não é uma catedral, é uma igreja, mas ser uma igreja católica, mas com cariz ou estilo muçulmano, né? Como se fosse exatamente uma mesquita. Mas estava dizendo que essa igreja, para além de ser muito bonita, tanto por fora, como eu disse, tem os telhados com os mosaicos, como por dentro, vocês vão ficar admirados, mas é uma igreja também muito importante, porque quando o Império Austro-Húngaro, vocês sabem chamar Austro-Húngaro porque a Áustria, houve uma época em que a Áustria e a Hungria resolveram se juntar, né? Hoje que tanto se fala em independentismo, em cada um por si, a Catalunha, enfim, País Basco, essas coisas todas, os sujeitos que não leram história, né? Já houve uma época em que havia indivíduos com uma certa visão
e juntaram os dois países, fazendo, digamos, um grande império, chamado Império Austro-Húngaro, em que o imperador da Áustria, que era o Józef, casado com a Sissi, a famosa imperatriz Sissi, eles eram imperadores da Áustria, passaram a ser reis da Hungria também. E eles foram, para ser coroados, reis da Hungria, foram coroados exatamente ali. Então eles foram de Viena até Budapeste para serem então coroados nessa igreja. E falando agora um pouquinho da Sissi, a Sissi inclusive teve um desvelo muito grande por Budapeste, ou pela Hungria de uma maneira geral, porque ela acabou inclusive devolvendo a eles, vejam como é raro hoje em dia terem esse desprendimento, né? Eles devolveram a glória que o Império Austro-Húngaro tinha, o Império Otomano tinha retirado a identidade da Hungria, né? Então ela se vestia exatamente como eles, devolveu e fez muitas obras e deu muito dinheiro para restaurarem muitos dos símbolos da Hungria, e muitos deles, obviamente, desses em Budapeste, exatamente para agradecer o fato de ser imperatriz na Áustria e passar a ser rainha da Hungria, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Vão ver depois, quando sairmos em frente, tem mais um dos muitos, eu acho que citei isso na live passada, mais um dos monumentos à Santíssima Trindade, que, na verdade, são obeliscos dedicados ao fim da peste negra, né, que assolou, como vocês sabem, a Europa. Eu tinha dito que muitas dessas cidades tinham sido, inclusive, dizimadas, e quando eu digo dizimadas, perdido assim 3/4 da população, né? Então já foi uma desgraça muito grande, e é comum nós encontrarmos muitos desses obeliscos nas principais praças das cidades europeias, pedindo o fim da peste ou agradecendo pelo fim da peste quando ela realmente acabou. Depois, um pouquinho mais na frente, nós vamos ver um mirante fantástico. É um mirante que vai nos permitir, como eu disse, nós estamos numa colina, né? E vamos ter uma visão, uma vista privilegiadíssima sobre o rio Danúbio, sobre a encosta e, sobretudo, a cidade de Peste, que vai ficar do outro lado do rio, como eu já expliquei, aos nossos pés, né? Então, é o bastião dos pescadores. Chamam pescadores porque ali antigamente havia um mercado dos pescadores, eles comercializavam os seus peixes ali, e daí o mercado dos pescadores. Mas, na verdade, é um panteão, ou é bem um panteão, uma praça cheia de estátuas, cheia, ou seja, tem 7, né? Porque são homenagens às 7 tribos magiares, que eram as tribos que fundaram, segundo reza a lenda, a nação húngara, né? E então houve uma homenagem de fazer exatamente dessa praça, com as estátuas, com as 7 estátuas, aos 7 povos, ou às 7 tribos, que contribuíram para a unificação da Hungria. Depois nós vamos ver mais um, mas em Peste, daqui a pouco já vou falar nisso também. Mas, enfim, nós vamos, depois de ver lá de cima, vamos descer a encosta, mais uma vez pelo mesmo funicular, para atravessarmos a ponte do Danúbio para o outro lado, e vamos ver, vamos passear um pouquinho nas margens do Rio Danúbio. Vocês vão achar muito interessante, porque vamos fazer isso no final da tarde. Nós vamos ficar, eu estou condensando tudo isso no tempo que tenho, né? Mas nós, como vocês sabem, ao lerem o roteiro, depois o Ezequiel vai mandar para vocês, nós vamos ter tempo de ver tudo isso com calma e fazer um passeio muito, muito interessante. Vocês não vão ver as coisas correndo. Aliás, conosco, né, Ezequiel? Nada é correndo. Nada correndo. Nada é correndo. Então, nós vamos passear um pouquinho nas margens do Rio Danúbio. Vocês vão ver, obviamente, ali uma parte, um testemunho
da vergonha da nossa humanidade, que é um monumento simples, mas tocante, que é uma escultura feita em bronze, uma obra de arte feita em bronze, de uns sapatos e botas velhas, colocadas na margem do rio, porque em homenagem ao povo judeu que foi tão perseguido durante tantos milénios e, mais uma vez, no século passado, infelizmente, como vocês sabem, é uma das manchas negras da nossa história de humanidade, ter perseguido, matado, sacrificado tantos judeus, exatamente nesse ponto. Eles eram atirados ao rio depois de terem sido torturados, e uma das coisas que lhes arrancavam, além de, enfim, não vou contar aqui, a live é motivadora, não é deprimente, mas uma das coisas que retiravam às pessoas, crianças e tudo, eram os sapatos. Então, não posso deixar de falar nisso, sobretudo por uma questão de honestidade intelectual, porque o povo judeu merece todo o nosso respeito e, portanto, sobretudo para as novas gerações, para que isso jamais se repita. Então, passamos por ali. Vocês vão ter oportunidade, como eu disse há pouquinho, de visitar a segunda maior sinagoga do mundo, está ali exatamente em Budapeste, e, portanto, vamos passear ao longo das margens do rio, exatamente para vocês verem isso. Tem, obviamente, ali o bairro judaico, ou seja, a presença da comunidade judaica sempre foi muito importante ali, sempre foi muito grande, e ainda hoje né? Então existem muitos... Aliás, a própria sinagoga, que tinha, claro, sido completamente vilipendiada durante a Segunda Guerra Mundial, houve inúmeras contribuições, inclusive de algumas pessoas como a Esther Lauder, que as senhoras devem conhecer da marca de maquiagem, né? Ela era húngara, de Budapeste, e contribuiu muito, inúmeras pessoas ricas ao longo do mundo contribuíram para que essa sinagoga voltasse a ter o prestígio que tinha antes, né? Então, estou aqui mais ou menos controlando o tempo. Nós vamos depois conhecer também, já que estamos falando de monumentos religiosos, vão conhecer uma catedral fantástica, que é exatamente a Catedral de São Estevão. São Estevão, mais uma vez, não o primeiro mártir da cristandade, mas sim o rei Estevão I, foi o primeiro rei da Hungria. É a maior catedral da Hungria, para vocês terem uma ideia, catedral luxuosíssima, ela é muito bonita, tem uma visita fantástica para fazermos ali à vontade, 45 minutos, se não uma hora, nós vamos ter a oportunidade de ver uma das belas catedrais da Europa. Como eu disse, tanto ela como o Parlamento, que também está, que é um edifício muito bonito, e nós vamos, sobretudo, passar em frente a ele mais do que uma vez, porque eu quero levar vocês para fazer um passeio nas margens do Rio Danúbio, no fim da tarde ou mesmo à noite, no final do jantar, ou antes do jantar ou depois do jantar. Vocês vão ver que tanto a parte de Buda, lá em cima, né, no cimo da colina, quanto os edifícios particulares e, sobretudo, os públicos, ficam junto às margens do Rio Danúbio, muda à noite, qualquer cidade muda, né? E essa realmente é muito bonita, como eu disse, é das cidades mais bonitas da Europa que vocês vão conhecer. Então, quem ainda não veio, venha, porque não vai perder nada, vai ver que vai ser uma das viagens mais bonitas. Falando em coisas bonitas, vamos passar também ali junto a uma praça que, na verdade, é muito bonita também, e às vezes pouco divulgada, mas é uma praça dos heróis. Você lembra daquelas tais 7 tribos que eu falei exatamente em Buda? Temos ali exatamente uma coisa semelhante em Peste, obviamente na parte baixa da cidade, e uma homenagem, mais uma vez, às 7 tribos mariages que fundaram o Estado húngaro, né? Então,
Vamos passar ali também, vocês vão ver que é uma praça lindíssima, as estátuas estão em bronze e muito imponentes, então tudo aquilo tem uma grandiosidade realmente impressionante. Vamos depois também passar, porque é ali também muito pertinho, naquelas termas que eu coloquei no roteiro, que nós vamos obrigar as pessoas a trazerem biquíni, sunga e não sei o quê. Toalha não precisa, porque obviamente eles têm. Mas nós vamos ter a oportunidade de mergulhar numa das termas mais luxuosas, mais glamourosas que a Europa tem. Aliás, os países de leste, de uma maneira geral, todos eles cultivam, desde o tempo dos romanos, né? Essa tradição vem desde o tempo dos romanos, que foi quem fundou, digamos, todas essas termas, né? E nos países de leste eles levam isso a sério, né? Então, essa é espetacular, Setiene, que é uma das termas mais bonitas. Vocês vão ver as abóbodas interiores, tem piscinas interiores e exteriores, né? E todas elas aquecidas. A temperatura está mais ou menos sempre a mesma, um pouquinho mais baixa no verão, ali 25, 26 graus, e no inverno também, 27, 28, mas a temperatura é constante, mesmo nevando. Entendeu? Então é muito normal vocês verem as pessoas vão para ali como se fosse um clube, né? Nós vamos visitar, vamos mergulhar, vamos passar o tempo ali, tomar um chá, um café, enfim, o que quisermos, porque está incluso, mais uma vez, no roteiro da viagem com a TripNet. Mas vocês vão achar muito curioso o pessoal, sei lá, jogando xadrez. Você vê, tem uns banquinhos para o pessoal sentado no meio das piscinas, você vê o pessoal jogando xadrez, você vê o pessoal jogando, sei lá, peteca. É engraçado, além da criançada, né? Então você vê que é quase um clube, né? Como a gente tem no Brasil os clubes de convívio, ali sim, as termas têm essa função. E fora isso, o edifício, além das piscinas internas e externas serem imensas, o edifício é todo muito bonito. Você tem a impressão de que está numa piscina feita dentro de um palácio, né? Porque era realmente, né? Então vai ser muito interessante. Nós vamos, e fica mais ou menos perto também ali das termas, nós vamos passar num parque muito verde, digamos, um pulmão verde, onde o pessoal, no final de semana, vocês vão ver se coincidir, não sei se coincide o final de semana nesse dia ou não, porque não tenho aqui o roteiro perto de mim. Mas se for final de semana, vocês vão ver o pessoal andando de bicicleta, passeando as crianças no carrinho. É uma zona verde da cidade, muito bonita, e, claro, não passam carros, vamos passear, depois a gente pega o ônibus, o nosso ônibus dá a volta e pega a gente do outro lado. E ali muito perto foi feita, há uns anos atrás, uma comemoração dos 1000 anos da Hungria. E eles resolveram, tal como as feiras internacionais hoje em dia servem, né? A de Lisboa, que já houve 2 em Lisboa, a de Barcelona, enfim, a de Paris, que deu origem à Torre Eiffel, eram feiras, na época não chamavam feiras, mas era uma exposição para impressionar os visitantes e para os habitantes nacionais deixarem vincada a sua nacionalidade. Porque 1000 anos, e Portugal está quase fazendo isso, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, a virada do milénio de um país, por toda a história que passaram, por toda a cultura que juntaram, é mais do que motivo para comemorar. E eles resolveram fazer, curiosamente, uma reprodução de uma porção de castelos daquela época, ao longo desses 1000 anos, obviamente houve muitos importantes, e vocês vão achar muito interessante, porque tem inclusive a Biblioteca Nacional, também fica ali, mas um que todo mundo, 100% das pessoas têm curiosidade de conhecer, é a reprodução do castelo do Drácula, né? O Drácula não era ali de Budapeste, o castelo está reproduzido ali, mas ele foi um conde muito severo, muito mau, torturava as pessoas, um sujeito completamente sádico, e ele era do sul, na Transilvânia, que fica ao sul daquilo que é hoje a Polônia, né? Então,
A Polônia, não, a Romênia. A Transilvânia é uma região daquilo que é hoje, que nós chamamos hoje a Romênia, né? Na época, ele era um conde dessa região, da Transilvânia, e aplicava com mão de ferro o seu poder. Não só aos inimigos, que os traíam ou que o temiam, mas também aos habitantes nacionais que, por qualquer motivo, não faziam as vontades do indivíduo, o camarada era completamente doido. Mas, enfim, vamos também nesse mesmo parque, ou no meio dos castelos, tem uma escultura muito famosa, não tanto para nós, mas para eles com bastante significado, que é o Anônimo, um indivíduo sentado numa estátua em bronze, em cima de um pedestal, e que tem uma caneta na mão. Ele não tem rosto, né? Só o capuz, como se fosse um monge, e tem uma caneta na mão. E você vê que a caneta está muito mais polida, o bronze ali na caneta está muito mais polida, porque eles têm uma tradição de dizer que quem for fazer uma prova escrita ou um concurso público, uma coisa qualquer, se passar a mão ali, a prova vai correr bem. E é por isso que a caneta vai ficando cada vez mais fina. Não sei se dá certo, mas vale a lenda, né? Vale a lenda. Depois nós vamos um pouquinho mais para frente, vamos visitar em Peste um mercado municipal. Vocês sabem que a Europa tem muitos mercados que antigamente tinham a função de distribuição, como qualquer mercado municipal, de verduras e carne, peixe, etc., para a população, e hoje em dia são mais zonas gourmet. Para quem conhece São Paulo, certamente estamos falando para pessoas que ou são de São Paulo ou já foram a São Paulo, é uma coisa nesse gênero, porém com mais glamour, com mais requinte, né? Tem na parte de cima até um primeiro andar cheio de souvenirs, de plaquinhas, o que vocês imaginarem para comprar tem ali. E na parte de baixo, como qualquer zona gastronômica, tem a parte de alimentação. Vamos passar depois numa das... Quase que eu arrebentei aqui o microfone. É por isso que dizem que eu devo ter descendido de italiano, né? Porque eu falo pela boca e pelas mãos ao mesmo tempo. De vez em quando derrubo qualquer coisa. Mas, enfim, mas estava dizendo que depois nós vamos passar em duas ruas muito importantes, muito chiques, que as senhoras vão adorar, que é a Rua Vassi e a Rua Andrassi, bem perto ali do Rio Danúbio, mas são duas ruas que, pelo requinte das lojas, das esplanadas, dos restaurantes, são ruas de pedestres, né? Fáceis da gente percorrer, e vocês vão adorar. É uma zona ótima para você parar numa esplanada e tomar um suco, um chá, um chocolate, ou comer, mais uma vez, uma daquelas strudel, né? Apfelstrudel. Mas eu sugiro vivamente que a gente deixe para comer esse doce num local onde eu quero terminar esta viagem, onde a gente vai terminar, que é o Café Nova York. Se vocês fizerem um favor no final dessa live, façam mesmo esse favor. Digitem no Google Café Nova York em Budapeste. Café Nova York em Budapeste. Façam esse favor para vocês verem, talvez o café mais... Para mim, eu não conheço todos, como é óbvio, né? Mas para mim o café mais luxuoso do mundo. Imenso, enorme, muito bem decorado, com um requinte fabuloso, e a gente aí sim vai terminar essa viagem, e a live também, terminamos aqui, mas vamos terminar essa viagem, realmente um local fantástico, em que a TripNet vai levar vocês, mas com muito glamour. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pesquisei, eu dei uma olhada, é maravilhoso o Café Nova York, é muito bonito, a decoração, não tem nada parecido. Hors concurso. Me deu até vontade de ir, sabia, nessa aí agora. Acho muito bem. Vem com a Fernanda, junta mais meia dúzia e vem com os clientes também. Porque você vai ver que, claro, poderíamos terminar num outro local qualquer, mas nós vamos terminar a nossa visita a Budapeste exatamente no café mais requintado. Eu não conheço nenhum em Paris do gênero,
E Paris, como vocês sabem, enche a boca dizendo que tem cafés fantásticos, e realmente tem, né? Mas, cara, como aquele, eu duvido. Então para me provar algum café mais requintado do que esse. Então, eu queria agradecer a paciência, a fidelidade de quem tem percorrido essa viagem conosco e espero vocês hoje é outro dia. Espero vocês daqui a 8 dias para continuarmos, porque nós estamos subindo em requintes, né? Vamos chegar ao topo, vamos chegar ao Nirvana em Viena. Eu prometo daqui a 8 dias. Ô, Alberto, a dona Vera perguntou qual é o nome das termas. Eu não sei pronunciar exatamente o nome corretamente em húngaro, né, como é lógico, mas eu pronuncio Setieni. Então, Setieni. É fácil encontrar na internet. No roteiro eu coloquei o nome correto, obviamente. Agora a pronúncia deles vão me desculpar. Eu falo alguns idiomas, mas o húngaro não. Aquilo é meio complicado. Se a dona Vera procurar no Google termos de Budapeste, encontra fácil ali, né? Vai encontrar, mas a Budapeste tem várias termas. Como eu disse, é uma coisa comum. Nós vamos à maior. Nós vamos às maiores termas de Budapeste. Então, se mesmo que escreva errado, Setieni, com S, procure, porque se não é exatamente assim que pronuncia, é parecido. E são umas termas, o edifício é todo, parece um palácio, como eu expliquei. As piscinas externas também são imensas, ou seja, não são retangulares, elas vão ondulando, tem várias escadas, você vê as esplanadas, as espreguiçadeiras, não sei como é que chama no Brasil, mas as cadeiras junto à piscina espalhadas, tem parte mais alta, mais baixa, para criança, enfim, e elas entram dentro, no edifício, né? Então a água está sempre morna. Para quem adora passar uma época, é fantástico. Nós vamos ter a oportunidade de ir lá numa tarde ou numa manhã, depende um bocadinho do clima que fizer. Pode ser que eu inverta, mas vocês vão. Tragam um biquíni, essas coisas todas, óculos de sol, porque o resto tem lá, não se preocupem. Também toalha, essas coisas eles têm, como é óbvio, né? Mas só precisam trazer a roupa para entrarmos ainda bem, claro que a gente vai ter tempo de falar nisso, Ezequiel, na reunião com o grupo, até vamos fazer, já tínhamos falado de fazer uma live como essa, para o grupo que virá, e vamos dar algumas recomendações. Uma delas é uma touca. Eu sei que não é muito comum no Brasil, mas na Europa é obrigatório, por questões sanitárias, de higiene, né? Então, senhoras e senhores, tragam uma touca, compram em qualquer lugar, se não compram lá também, mas não é que seja caro, mas se tiverem oportunidade de comprar aí, quem está habituado a usar a piscina municipal, por exemplo, eu penso que no Brasil também é obrigatório, e tragam, porque vai fazer falta, porque sem isso não entra. Senão tem que comprar lá, né? Mas podendo trazer a sua, melhor. Mas isso, não se preocupem com esses detalhes logísticos, porque a gente vai falar sobre isso. Agora a gente começar a fazer umas reuniões, né, Alberto, com um grupo pré-embarque, via Zoom, alguma outra ferramenta aí, para a gente alinhar, tirar as dúvidas, né, porque por mais que a pessoa tenha bastante viajada, assim, ela sempre vai ter dúvida, né, Alberto, na viagem, destino, normal. tudo. Normal. Mas não se preocupem, porque tanto a Tripnet quanto a Glamour vai cuidar desses detalhes também, e a gente não esquece de avisar na hora do embarque. Com certeza. Mas, Alberto, queria te agradecer imensamente mais uma aula de história para nós aqui. Imagino. Lembrando que é o nosso grupo para leste europeu em maio de 2021, dia 14 de maio, né? A gente começa a nossa viagem. E são, deixa eu ver, se eu não me engano, são de 14 a 27 de maio. Né? 14 a 27.
Exatamente. E sábado que vem a gente tem nossa última live do Grupo Leste Europeu, vou falar de Viena, né, Alberto? Viena, capital do Império Austro-Húngaro, uma das cidades mais bonitas que a Europa tem. Eu disse que havia várias, Praga é uma delas, Budapeste, como eu acabei de explicar, também, e vocês garanto que vão ficar na dúvida. No final eu faço sempre essa pergunta: qual das cidades mais impressionou? Vocês não vão conseguir responder, porque Viena vai ter a grandiosidade de ser a capital do Império, vai ter uma característica interessante que vou citar daqui a 8 dias, é que ela foi muito poupada na Segunda Guerra Mundial, tanto por um lado como pelo outro, por causa da nacionalidade do Hitler, né? Ele era austríaco. Não era propriamente de Viena, mas ele foi para Viena para estudar. Ele tinha uma autêntica veneração pela cidade de Viena. Então, esse é um dos motivos pelos quais a cidade foi poupada, e isso faz toda a diferença, como é lógico. Vocês vão ver coisas magníficas e vão ver os salões da Sissi, vocês vão ouvir falar de música. As paredes em Viena acho que ecoam música, né? Sobretudo música clássica. Então vamos falar de Beethoven, de Mozart, naturalmente, mas vamos falar de Einstein também, vamos falar de tanta gente famosa, Freud. Vai ser um prato cheio, não percam daqui a 8 dias. Gente, então não pode perder, já vão botando na agenda aí, próximo sábado às 15 horas, vamos ter mais uma aula com o Alberto aí, de história. Não tem coisa melhor, viu? Muito bem. Gente, muito obrigado. Oi? Muito obrigado, uma boa noite ou boa tarde para vocês aí. Aqui para nós é boa tarde, para ti já é boa noite aí, né, Alberto? Não, ainda não. Aliás, eu ia até abrir a cortina, mas eu tive que fechar porque o sol... Aí sim, agora está quase no horizontal aqui no meu olho, né? Então vocês não iam ver. Vocês têm horário de verão também, Alberto? Temos horário de verão, sim. É por isso exatamente que agora, você tem uma ideia, o sol está batendo na minha cara. Então, para vocês terem uma ideia, são 8h04 da tarde. Né? São 5 horas de diferença. 4 horas de diferença. 4 horas de diferença. Então você vê que se eu baixar isso, se eu subir isso aqui, eu não consigo enxergar vocês. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a live. Mais uma vez, a gente está agradecendo, né, pela paciência aí de estar conosco nessa 1 hora de live todos os sábados, né? Então, muito obrigado também, Alberto. E eu desejo um bom final de semana para todo mundo e fique com Deus aí, tá? Um grande abraço, obrigado então. Um grande abraço, viu? Tchau para você também. Obrigado. Tchau.